Seja muito bem-vindo ao nosso desafio 100 corretores em menos de 30 dias. Nesta aula experimental, eu vou te mostrar todo o passo a passo, todo o processo para você criar uma máquina de contratação dentro da sua empresa. E nessa aula também eu vou mostrar todos os erros que todos os gestores cometem todos os dias na hora de montar as suas equipes de vendas. E para você que não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Lindenberg. Atualmente eu sou um dos profissionais mais contratados para aplicar treinamentos de venda e de gestão em grandes incorporadoras aqui na cidade de São Paulo. E nessa aula totalmente gratuita, eu vou te entregar todo o processo mastigado para você, por fim, conseguir montar a sua equipe rapidamente e que ela consiga também te dar bons resultados. Tudo isso em menos de 30 dias. Então, bora para a aula, que eu tenho certeza que você quer já colocar esses 100 corretores para dentro em menos de 30 dias. Então, vamos para a tela aqui do meu computador. Vamos lá. Todo esse nosso processo de conseguir colocar 100 corretores em menos de 30 dias, ele está baseado exatamente em um processo bem detalhado, bem estruturado de contratação. Neste ponto que a maioria dos gestores, vou falar para você, que 99,9% dos gestores e de grandes empresas, eles cometem erros. E eu vou te entregar agora aqui todo o nosso passo a passo para você começar a aplicar na sua empresa a partir de agora. Então vamos lá. Todo o processo de contratação, dentro desse modelo que eu desenhei aqui, ele é baseado em 4 pilares. Esses 4 pilares, eles estão divididos em o seguinte, em processo de atração, processo de conversão, treinamento e acompanhamento. E eu vou te mostrar agora como que aplicar esses 4 processos dentro da sua estrutura. Então, o primeiro passo para gerar uma contratação, a gente precisa trabalhar o processo de atração de pessoas. Vamos colocar mais para o lado daqui. O que significa atração de pessoas? Dentro do modelo de atração de pessoas, você precisa trabalhar 3 estruturas que são básicas, que é o seu processo de agenda, ou seja, em outras palavras, o seu gerenciamento das suas tarefas. Você precisa ter um script de abordagem e também criar um canal de captação. Vamos lá então que eu vou explicar esses 3 passos que fazem parte do processo de atração. Bom, processo de atração, eu estou querendo dizer o seguinte, a atração de pessoas, tá? Então vamos lá, dentro desse processo de atração, nós temos a sua tarefa de agenda, ou seria as suas agendas diárias de trabalho. Deixa eu só tirar aqui que abriu tudo de uma vez. Vamos voltar aqui. Dentro do seu processo de agenda, por que eu coloquei agenda? Porque esse é um fluxo, esse é um processo que você precisa colocar como rotina de trabalho, rotinas de tarefa, e você precisa cumprir essas tarefas todas as semanas do ano. Porque o que acontece? O processo de contratação dentro de atração, você vai criar um processo para que você possa gerar toda semana atração, ou seja, captação de possíveis corretores. Então, esse processo ele tem que ser ininterrupto, ou seja, você pega esse modelo e coloca para rodar toda semana, se possível, o ano inteiro agora de 2025. Então vamos lá, dentro do seu processo, da sua agenda, eu coloquei aqui 5 estágios. Se você quiser não, eu prefiro que você divida isso, cada estágio por um dia da semana, e você começa a aplicar esse processo aqui. Então vamos lá, dentro da sua rotina de tarefas da semana, dentro da sua agenda, você precisa focar na atração de pessoas dentro do estágio portal de empregos. Esse portal de empregos, eu estou falando da InfoJobs ou da Cato. Esses dois sites são sites que são pagos. Neste caso você tenha uma verba para poder investir e quiser fazer a assinatura dessa Cato ou desse InfoJobs, eu acho bastante interessante. Por quê? Porque ali tem muitas pessoas que estão procurando emprego e a grande maioria não é pessoas da corretagem. E qual que é o segredo aqui? Eu vou te falar que eu já apliquei isso e já teve pessoas que aplicaram e conseguiram ter bons resultados.
Dentro da Cato, por exemplo, qual eu utilizava, eu fazia ali busca de profissionais de diversas áreas. Eu não buscava corretor dentro da Cato, até porque corretor não se cadastra ali. Qual que era a minha intenção nesse processo? Primeiro, eu ia pegar pessoas que já estavam há algum tempo procurando emprego e não estavam conseguindo ter recolocação. Essas pessoas que ficam em 2, 3, 4 meses desempregadas, elas começam a se sentir inúteis. Elas começam a acreditar que o mercado já não quer absorver, elas se sentem até um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco diminuídas, né, profissionalmente. Então, eu ia em cima dessas pessoas para tentar dar uma oxigenação, né, no ânimo dela para poder trazer para a corretagem. E vou dizer para você que grande parte da minha equipe eu consegui na época trazer pessoas desses portais de emprego. Agora, qual que é a vantagem de você utilizar esse portal? Como ali tem pessoas de diversos segmentos, então, por exemplo, ali eu buscava pessoas que eram da área de marketing, que era comercial, na verdade, né, que era vendedor de diversos ramos, vendedor de seguro, vendedor de consórcio, porque essas pessoas elas já chegariam na minha equipe com experiência em vendas. E aí o meu processo ali era só fazer alguns ajustes para essas pessoas rodarem dentro do mercado imobiliário. Então, se você quiser criar uma cultura dentro da sua equipe, com pessoas de mercados diversificados, é interessante você assinar a InfoJobs e a Cato. Ela vai te dar bastante munição para você conseguir atrair esse tipo de profissionais. Então, suponhamos que você assine a partir de agora a Cato, então você elege aí um dia da semana e algumas horas por dia, ou 2 horas por dia, para você só fazer o processo de atração, ou seja, só lá ir buscando os currículos desses profissionais. Olha só, esse processo inicial aqui é só um processo de atração, nós não vamos fazer por enquanto nada com essas pessoas aqui. É mais para você entender o processo, tá? O outro estágio interessante que eu usei bastante também, eu recomendo, são centros de recolocação. O que significa isso? Que você pode buscar na região que você tem os lançamentos, onde você precisa colocar corretores, você pode buscar algumas agências de empregos ou se tiver alguns locais públicos que tem aqueles balcões de emprego, como se fosse, se eu não me engano, eu acho que o Poupa Tempo tem alguma coisa lá internamente que você consegue se cadastrar para conseguir achar alguma vaga, alguma coisa assim. Nós utilizávamos e a gente recomenda que os gerentes vão até esses locais para pegar as pessoas que estão ali em busca de recolocação. Lembrando que esse é uma estratégia para você criar para fazer atração de pessoas. Um outro site que é interessante também hoje em dia, até mais que talvez que a Cato, é o LinkedIn. Eu sei que a grande maioria dos gestores eles têm um cadastro no LinkedIn, mas não são ativos ali. Por que é interessante você utilizar o LinkedIn? Porque dentro do LinkedIn, todas as pessoas que estavam procurando emprego, que tinham que pagar aquele site da Cato, todas essas pessoas estão dentro do LinkedIn. Inclusive, a maioria das empresas, hoje, a maioria dos RHs das empresas, eles estão com contas de perfil empresarial dentro do LinkedIn. Isso quer dizer que essas pessoas que estão procurando emprego, elas estão se cadastrando no LinkedIn porque elas conseguem se cadastrar para as vagas que as empresas abrem sem precisar pagar esses portais como fosse a Cato ou InfoJobs. E as empresas que abrem as vagas, elas também não precisam pagar a Cato. Então, ou seja, o LinkedIn é uma rede social, entre aspas, mas que ali existem diversas pessoas que estão em busca de recolocação e elas passam o dia ali fazendo cadastros em vagas de várias empresas. Então, hoje o LinkedIn também, você consegue fazer ali uma busca de profissionais para conseguir trazer para o mercado imobiliário. Outro aspecto importante, um outro estágio importante, que eu acho que também bastante interessante, é a parte que eu falo que é rua. Imagine que você tem um lançamento e esse lançamento ele está próximo da estação de trem ou de metrô, terminal de ônibus ou algum centro comercial
ou até mesmo faculdades. Então você pode fazer ali um dia da semana, um horário específico, principalmente em horário que tem muita movimentação, e você ir até esse local, lógico, ou você ou alguém que você possa escalar para fazer isso para você, um assistente, por exemplo, para que vocês possam fazer também ali a captação e atração dessas pessoas, tá? Nesse caso aí do centro de recolocação e na parte de rua que eu posso colocar, vocês podem desenvolver alguns folhetos anunciando essas vagas e colocar ali, né, no horário de pico para fazer a distribuição ali desses folhetos, tá? Só mais um adendo aqui. Nesse estágio de agenda, nós não estamos falando estratégias para fazer essa conversão desses profissionais. Eu estou só te mostrando alguns caminhos que você pode aplicar para conseguir fazer a atração dessas pessoas. Por que eu coloquei os dois portais de empregos, né, que seria o InfoJobs, a Cato e o LinkedIn, que é um portal que você usa de forma online, né? E eu coloquei duas situações que você tem que ir para a rua. Porque quando a gente fala em desafio 100 corretores em 30 dias, nós temos que fazer uma ação massiva. Então tem que ser um trabalho como se fosse de uma captação expressiva. A gente tem que gerar um volume de trabalho gigantesco para a gente conseguir atrair o maior número de pessoas possíveis. Então, nós temos essas duas opções de trabalhar a forma online, que é uma forma mais passiva, vamos dizer assim, de você conseguir fazer atração, e você tem essas duas outras formas que eu digo que é um pouco mais ativa, é onde você vai a campo buscar. O que eu percebi nesse longo desse tempo, com a experiência que nós fizemos sobre essas atrações, é que muita gente que está lá no centro de recolocação ou passando pelas estações de trem e metrô, essas pessoas elas não estão acessando nenhum desses portais e nenhuma das redes sociais. Então, se você está fazendo um trabalho de prospecção de possíveis corretores e está anunciando na internet de alguma forma, corre-se o risco de você não conseguir atingir um número grande de pessoas. Então, quando você faz esse trabalho de buscar as pessoas no local, em rua, em loco, e você tem a parte de internet, você consegue equilibrar essa busca para esses dois tipos de pessoas aí, ou vamos dizer assim, dois estágios que as pessoas estão vivendo naquele momento. Perfeito? E por último, eu tenho aqui que também são os anúncios iscas. O que isso significa? Eu vejo muito hoje gestores, empresas, fazendo alguns banners que eu digo que até está um pouco fora aí do que a gente acredita que tem a conversão, anúncios de contratação de corretores. Aí lá vocês colocam que paga X de comissão, coloca que paga almoço, janta, café da manhã, dá busão, dá dinheiro de passagem, enfim. E nós percebemos também, com algumas pesquisas que nós fizemos com algumas pessoas que a gente tem bastante contato, é que esses anúncios patrocinados para atrair pessoas eles não têm muito resultados. Então a gente rodou alguns testes e esses testes nós chamamos de anúncios iscas. Então, por exemplo, ao invés de você fazer um anúncio divulgando que você está contratando o corretor, que aí você vai ter uma conversão um pouco mais baixa do esperado, você pode fazer um anúncio, mas, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, você pode fazer um anúncio entregando para essa pessoa um e-book com dicas para entrevistas de emprego, por exemplo. E a ideia especificamente ali é você fazer um anúncio na internet e buscar aquelas pessoas que estão em busca de emprego. O que acontece ali? Se ela está buscando emprego, ela quer conseguir se dar bem numa próxima entrevista, você fornece para ela um e-book dando dicas de como se dar bem em entrevistas. E, em contrapartida, ela vai lá e faz um cadastro para receber esses e-books. Quando ela faz esse cadastro, você gera mailing, né? Gera leads, né? Vamos dizer assim. E aí você pode trabalhar posteriormente a contratação dessas pessoas também. Então, vamos recapitular aqui. Dentro do meu processo, vou só diminuir aqui. Dentro do meu processo de contratação, eu tenho um pilar que é chamado processo de atração. Dentro do processo de atração, eu tenho aqui uma tarefa chamada agenda. Essa agenda significa que você precisa colocar esses estágios aqui, esses 5 estágios aqui,
na sua tarefa semanal e você separar rotinas de trabalhos por dia da semana, para que você possa gerar uma máquina de atração de pessoas. Bom, feito isso, agora vamos falar sobre o segundo estágio, que é do processo de atração, que é o script de abordagem. E você pode perceber aqui que eu coloquei aqui uma setinha, porque esse script de atração ele está altamente ligado ao processo de conversão. Mas depois eu explico o que significa isso aqui. Vamos só entender. Dentro do processo de atração, eu vou criar uma agenda semanal de tarefas que eu preciso cumprir. Aliás, que eu não, que vocês vão ter que cumprir. Isso é só um processo de atração. Eu vou trazer as pessoas. Aliás, eu vou criar um processo de atração onde eu vou buscar pessoas, eu vou criar meios de buscar pessoas para entrar na minha equipe. Agora, feito isso, eu vou precisar criar um script de abordagem. E aí esse ponto também é um ponto bastante importante. Vou fechar essa aba aqui e vou abrir aqui, script de abordagem. Quando você for criar meios de processo de atração, quando você definir quais são os meios que você vai fazer para atrair essas pessoas, você precisa entender o seguinte: qual é o perfil de candidato que eu quero trazer? Isso é bastante importante, porque ele está muito ligado ao processo de conversão. E aí tem muitos gestores que deixam de contratar pessoas, porque o processo de atração, eles não estão muito ligados ao processo de conversão. Eu vou explicar melhor para vocês agora. O que significa perfil de candidato? Significa o seguinte, deixa eu fechar que abriu demais aqui. O que significa isso? Significa que é o seguinte: quando eu fizer uma abordagem, eu tenho que entender qual é o perfil de pessoa ou perfil de candidato que eu vou abordar. O processo de contratação ele é muito semelhante a um processo de uma venda. Para que a venda ela seja concluída de forma muito eficaz, eu preciso, vamos dizer assim, de uma forma mais grosseira, eu preciso falar tudo aquilo que o cliente precisa ouvir. E o processo de contratação é a mesma coisa. Eu só consigo gerar uma conversão aqui embaixo muito maior se no meu script de abordagem eu gerar exatamente baseado em perfil de candidato. Então, por exemplo, o que eu posso colocar aqui é o seguinte, deixa eu arrumar aqui. Perfil de candidato. Eu posso trabalhar com 3 perfis de candidato. Primeiro, uma linha que são os jovens. Eu posso pegar um outro perfil que seria pessoas de meia idade e pessoas aposentadas. Eu não coloquei uma idade específica para colocar dentro dos candidatos aqui. Mas nós podemos imaginar o seguinte: jovens de 18 até 24 anos, pessoas de meia idade, de 25 a 35, e aí aposentados a partir de 50, 60 anos de idade, tá? O que eu quero dizer agora é o seguinte: eu preciso criar scripts diferentes para perfis de candidatos diferentes. Agora, é óbvio que dentro de cada perfil eu tenho algumas particularidades. Por exemplo, dentro do perfil jovens, eu posso ter ali, vou clicar aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês. Dentro do perfil de jovens, eu posso ter jovens que estão em busca do primeiro emprego ou jovens que estão em busca de ganhar mais. O que significa isso? Significa que esse jovem ele pode estar trabalhando no mercado, numa lanchonete, algum emprego que talvez ele não tenha uma esperança que em pouco tempo ele possa passar a ganhar mais. Até porque talvez ele ganhe tão pouco que ele não consegue se qualificar fazendo uma faculdade para ele conseguir um emprego melhor. Então esse perfil de jovem, de repente, ele está em busca de alguma coisa que dê esperança que ele ganhe mais dinheiro sem precisar ter muita qualificação. Então, quando eu entendo esse perfil do meu candidato, que é um jovem, e eu tenho 2 linhas para me trabalhar, vou voltar aqui. O meu script de abordagem ele vai ter que ser específico nessa dor desse meu candidato. Da mesma forma, vou voltar aqui, quando eu pegar uma pessoa de meia idade,
eu tenho que perguntar, essa pessoa de meia idade, ela está desempregada em busca de emprego? Que mesmo, olha só, existe uma diferença aqui, tá? Pessoas que têm 18 a 20, 23, 24 anos que estão em busca do primeiro emprego e pessoas que têm entre 25 a 35 anos que já estão trabalhando, de repente essas pessoas são até formadas, mas de repente elas estão desempregadas. E aí eu tenho um outro perfil de pessoas de meia idade, que são pessoas que não têm nenhuma formação e estão em busca, de repente, de ganhar mais. Você percebe que esse segundo item aqui, ó, pessoas de meia idade que não têm formação e querem um bom salário, ele pode ser aquele jovem que está em busca de ganhar mais. Ele não conseguiu se qualificar, continua aquele ciclo de trabalhar com empregos que pagam um salário mínimo. Essa pessoa chegou aos seus 30 anos de idade e não conseguiu prosperar com um emprego maior. E eu tenho a terceira opção, que seria os aposentados. Dentro dos aposentados, eu também tenho duas situações ali diferentes. Eu tenho aqueles que buscam se sentirem úteis, eles não vão em busca de ganhar mais, de gerar receita, enfim, eles só querem se sentir úteis. E eu tenho uma outra leva de aposentados, eu vou aumentar aqui, acho que está pequeno para vocês, né? Eu tenho uma outra leva de aposentados que esses sim, eles precisam gerar renda. Então, olha só, se você já conseguiu de repente, ter uma visão melhor do que eu estou explicando para você agora, eu tenho aqui pelo menos 6 tipos de scripts que eu posso criar de abordagem para atingir perfis de candidatos diferentes. E o que acontece aqui? Quando eu faço isso, aliás, desculpa, como é que vocês vão usar isso agora? Vou reduzir aqui um pouquinho aqui. Quando vocês forem, vou colocar aqui, ó. Quando vocês forem fazer todo esse processo aqui da sua agenda de tarefas semanais, e onde você vai criar meios para fazer a atração dessas pessoas, esses scripts de abordagem, eles já têm que estar preparados. Então, se você for utilizar, por exemplo, o estágio de fazer buscas na rua, que é a estação de trem, faculdades, terminal de ônibus ou centro comercial, você já tem que entender o seguinte, olha, eu já tenho que ir com alguns folhetos com perfis de pessoas diferentes, porque a hora que eu for abordar alguém ali ou distribuir um folheto ou alguma coisa, eu tenho que fazer essa abordagem já pensando no perfil que eu quero atingir, porque quando você faz isso, você consegue entender qual é a dor daquele perfil daquele candidato e ele percebe também que você tem a solução para a dor dele através do script que você coloca para conseguir fazer essa conversão. O processo de atração dessas pessoas ela passa a ser muito maior. É muito maior. E você passa a ter muito mais resultados. Então, olha só como que o processo de contratação ele é muito bem elaborado, muito bem especificado. E ele pode te dar um trabalho não, porque já vou te entregar pronto, mas assim, para você começar a colocar essa engrenagem para rodar, pode ser que na primeira semana você tenha ainda um pouco de dificuldade para colocar as coisas tudo em ordem, mas depois que tiver tudo acertadinho, essa estrutura você vai usar o ano de 2025 inteira. Eu tenho certeza que se você aplicar isso de forma correta, religiosa, eu tenho certeza que você bate 200, 300 corretores. Eu que não gostava muito de trabalhar, mesmo assim eu fui campeão de vendas como gerente, com o pé nas costas, eu tinha na minha equipe uma frequência diária de corretores no plantão, trabalhando todos os dias, que beirava 70 a 80 corretores, usando uma estrutura muito parecida com essa daqui. Certo? E agora vamos falar um pouquinho do processo, vou fechar aqui, vamos falar aqui ó, desse processo aqui, que é o processo de canal de captação. O canal de captação, deixa eu aumentar aqui, nada mais é que é o seguinte, quando você for gerar todo o processo de
atração e prospecção desses futuros corretores, inclusive quando você utilizar esses scripts de abordagem para conseguir utilizar esses pontos de captação, o interessante aqui é que você consiga gerar cadastro dessas pessoas, que você consiga pegar essas pessoas que têm interesse na corretagem e você consiga atraí-las para um canal de captação. O que significa esse canal de captação? Deixa eu só voltar um pouquinho para vocês aqui. Ó. Suponhamos que você gere aqui um script para buscar aposentados, tá? E você vai lá, na rua, no centro de recolocação, por exemplo, e você vai lá numa agência de emprego, enfim, ou um poupa-tempo, algum portal, balcão de emprego. Quando você faz um script, suponhamos que seja um folheto, e você entrega para aquela pessoa, aquele aposentado, você tem que criar um meio para que ele possa falar com você rapidamente. Então, por exemplo, você pode gerar ali, vamos voltar aqui, você pode gerar aqui, ó, canal de captação, você pode gerar um formulário, você pode gerar um QR Code ou você pode colocar o seu telefone. A intenção é que essa pessoa te chame em algum desses canais para você ter o contato dessa pessoa para que você possa marcar com ela uma dinâmica ali, uma entrevista ou levá-la para um processo de conversão. Por exemplo, você pode gerar um formulário, nesse formulário específico que é para aposentado, perfil aqui que precisa se sentir útil, por exemplo, você pode gerar um QR Code, um formulário específico só para captar aposentado. Então, esse cara vai ver o seu folheto, esse folheto vai ter uma descrição que é baseada no perfil dele, ele vai se identificar, vai se interessar, e aí ele aponta a câmera do celular nesse QR Code e automaticamente ele pode cair no seu WhatsApp ou em algum formulário que você define, que aí você consegue fazer aí formulários para gerar cadastro para perfis de candidato de forma mais específica, tá? Então, todo esse processo aqui, vou diminuir de novo, vamos voltar aqui para vocês entenderem melhor. Então, diminuir mais aqui. Então, todo esse processo meu de atração, vocês têm que ter já locais definidos para onde você vai gerar a prospecção e a atração dessas pessoas. Quando você chegar nesse estágio, você já tem que ter os scripts de abordagem específicos aqui para cada perfil de candidato e você precisa que essas pessoas aqui, quando vierem a entrar em contato, você precisa levá-las para um canal de captação, que nesse caso pode ser o seu telefone, pode ser um formulário específico que você abre para cada perfil de candidato, através talvez de um processo de um QR Code, tá? Então, este é o processo de contratação, módulo atração de pessoas. Bom, agora nós vamos entrar no segundo módulo do processo de contratação, que eu chamo de processo de conversão. O que é o processo de conversão? Dentro do processo de atração, o que vocês fizeram até agora? Vocês vão lá criar meios para atrair pessoas, para convidar essas pessoas para bater um papo com você para virarem corretoras, ou seja, você vai levar essas pessoas para alguma dinâmica, algum outro método que você vai utilizar. Então, o processo de conversão é isso, nós vamos criar estratégias para que você possa aumentar o número de contratações de pessoas por semana. Então, vamos lá. Lembra aqui em cima, deixa eu só voltar aqui, que no script de abordagem eu coloquei aqui uma setinha que ela está muito ligada à parte de conversão. O que significa isso aqui? Você criou um script para atrair pessoas que eram aposentadas. Então, no papel ali, você colocou alguma dor específica, por exemplo, que a pessoa ela queria se sentir útil. E no seu script, você colocou que na corretagem você conseguiria sanar a dor dessa pessoa. Quando você faz uma prospecção e você vai buscar um perfil de pessoas específicas, quando essas pessoas elas vão para a dinâmica, no meu processo de conversão, eles têm que estar alinhados com aquele perfil de candidatos que eu trouxe. Lembrando que processo de contratação ele é muito similar a um processo de venda. Ou seja, eu vou atrair as pessoas e eu vou falar na dinâmica em grupo exatamente aquilo que ela precisa ouvir.
com esse processo eu consigo aumentar a minha conversão de contratação. Como é que você pode criar esse processo, essa estrutura de conversão? Vou fechar aqui, vamos voltar aqui. Dentro da conversão, hoje você pode utilizar 2 canais. Você pode utilizar o auditório da sua empresa ou você pode fazer reuniões através do Zoom. Vamos falar uma de cada vez aqui. Se você for utilizar o auditório da sua empresa, é recomendado que você utilize pelo menos uma vez por semana. Então, no processo anterior, eu tenho que fazer o quê? Atrair o maior número de pessoas possíveis para que na semana seguinte essas pessoas vão lá até o auditório. Vamos colocar o seguinte: começou o mês, do dia 1º ao dia 5, que é de segunda a sexta, você vai criar tarefas para fazer a atração daquelas pessoas. Na semana seguinte, pelo menos um dia da semana, pode ser uma quarta-feira, por exemplo, com um horário específico, você marca para todas aquelas pessoas que você conseguiu fazer a atração, você marca para que essas pessoas venham na semana seguinte no auditório da sua empresa. Por que uma vez por semana? Porque o ideal é que você consiga lotar a sala. E um dia da semana é suficiente para você colocar pelo menos ali umas 20 pessoas. Lembrando que para você colocar 20 pessoas numa sala de auditório, é interessante que você pelo menos tenha agendado com umas 60 pessoas, que muita gente ali ela vai acabar faltando ou não indo nessa entrevista ou nessa dinâmica que você vai criar. Por que eu gostava muito de auditório? Porque as pessoas vão até a empresa, elas passam pelo salão de vendas, vê aquele movimento, aquela galera tudo ali ofertando, trabalhando. Então isso já gera com essas pessoas um negócio assim de um ânimo diferenciado. O que eu fazia? O que eu aconselho que você faça? Se você for marcar um dia da semana para fazer as entrevistas no auditório, pega aquele dia específico que existe aquele trabalho de oferta, que o diretor, né, a empresa lota ali de corretores no salão para fazer oferta, e você coloca mais ou menos ali a dinâmica no horário da oferta. Por quê? Quando chegar aquela galera nova que não conhece o mercado, vê aquela muvuca de gente ofertando, ligando, falando, enfim, isso, sabe, movimento e energia gera venda. Então, é esse processo que a gente tem que criar na cabeça dessas pessoas quando forem foram fazer com você a dinâmica. É muito similar no lançamento do empreendimento. Quando chega um cliente novo lá e vê aquele salão bombando, aquele salão lotado, o cara, né, ele gera coragem de assinar ali aquela unidade. Então, nós temos que criar esse mesmo processo na cabeça desse cara aí, desse candidato, quando a gente manda ali para o escritório, tá? Agora, o que a gente pode fazer ali? Bom, que eu já até adiantei, na verdade, né? Precisa colocar aí, mandar umas 50 pessoas para ir pelo menos umas 20 pessoas. Qual que é aqui, vou reduzir, vou deixar assim mesmo. Qual que é o ponto negativo que eu acho hoje nesses processos que as pessoas têm que ir até a empresa, principalmente a parte de corretagem? Primeiro, talvez você não consiga criar dinâmicas específicas para perfis específicos. Então, de repente, você vai levar aí pessoas para a dinâmica com perfis diferentes. Então, vai misturar aposentado com garoto novo, gente de meia idade, até porque você não vai ter tempo, né, para conseguir fazer processos diferentes no auditório dentro da empresa, até porque às vezes o auditório ele é bastante concorrido. E você acaba fazendo uma reunião genérica e atinge todos os perfis. Sem contar que se você tiver aí 70 pessoas interessadas em ouvir o que você tem a dizer, essa pessoa, às vezes, por estar desempregada, sem dinheiro, enfim, ela não vai colocar lá 30, 40, 50 reais do bolso dela para participar de uma entrevista. Então tem essa parte presencial, ela acaba também diminuindo bastante o seu processo de conversão de corretores. Quando eu fazia algum tempo atrás, eu fazia aí 4 processos desses por semana. Era 2 na terça, um de manhã, um à tarde, e 2 na quinta, um de manhã, um à tarde. Porque o meu processo de atração
era gigantesco, eu conseguia colocar aí em cada sessão de 25 a 30 pessoas. Então, na semana, eu conseguia colocar no auditório 120 pessoas, para conseguir tirar por semana umas 20, 15, 10, né? Então, você tem que entender que o processo de auditório, você pode ter uma baixa bastante significativa dentro do seu processo de atração. Agora, deixa eu apagar aqui, deixa eu voltar lá. Agora, também tem uma possibilidade de você fazer as suas reuniões pelo Zoom. E neste caso específico, você pode utilizar aí até 3 vezes na semana. Então, olha só, no auditório eu vou usar uma vez por semana e talvez eu consiga colocar umas 20 pessoas. No Zoom, eu posso fazer as mesmas 20 pessoas, só que eu posso colocar 3 vezes na semana. Ou seja, de 20 pessoas, eu posso colocar 60 para bater um papo comigo, para pelo menos ouvir o que eu tenho a dizer para elas. Então, esse processo online hoje ele é bastante significativo. Obviamente, eu estou colocando 60, 20 pessoas por sessão, mas como ele é um processo online, aquela pessoa de perfis diferentes que tem interesse em saber, pelo menos entender o que é a corretagem, porque no seu folhetim de abordagem ela ficou curiosa, você foi bem enfático na dor daquele perfil daquele candidato. Então a chance de você colocar aí por sessão, olha só, por sessão, até 100 pessoas, ele é muito grande, porque a pessoa ela não pode ter dinheiro para colocar 20, 30 reais para chegar até o seu escritório, mas ela pode abrir o Zoom ali da casa dela e participar da sua reunião. Então o processo online hoje ele é muito maior. E a vantagem que tem esse processo online hoje, e quando você cria um canal ali em cima de você fazer a atração dessas pessoas, que você vai levá-la para algum local, nesse reunião do Zoom, por exemplo, você pode fazer uma reunião mais focada em cada perfil. Se vocês conseguem fazer 3 reuniões por semana, então eu posso, na primeira reunião, só colocar aposentado, porque aí o meu discurso ali no Zoom vai ser muito mais focado e a chance de eu converter vai ser muito maior. No segundo dia ou período da tarde, aí você tem que saber ajustar ali sua agenda. Eu vou fazer só com pessoas que são jovens, então quando eu abrir a dinâmica, todo o meu discurso vai ser específico para falar na dor daquelas pessoas que são jovens e como que você, como gestor, e como a corretagem vai fazer com que aquela pessoa, como que vocês vão sanar a dor daquelas pessoas. Então hoje a reunião no Zoom, você pode fazer com muito mais pessoas, você pode fazer ela muito mais focada e a chance de você gerar uma conversão ali, ela é muito maior, até porque hoje o processo online você vai falar com pessoas da cidade de São Paulo inteiro ou de onde você é, da cidade onde você mora hoje, e sem que as pessoas precisem ir até o seu local, até o seu escritório, aumentando também o seu processo de atração e o seu processo de conversão. Lembrando o seguinte, quanto mais pessoas eu vou colocar para falar comigo aqui, a minha chance de conversão ela é muito maior, e é isso que vocês precisam apostar também. Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui, e agora vamos para o último estágio no processo de contratação, que é o acompanhamento. Também tão importante quanto o treinamento. O que significa o acompanhamento? Acho que o nome já diz bastante coisa, né? Pelo menos uma vez por semana, todos esses corretores que são novatos, que passaram pelo treinamento, você precisa fazer um acompanhamento de tudo aquilo que você falou no treinamento. Você percebe que aqui eu coloquei uma seta, vou aumentar aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar melhor, olha que melhorou. Eu coloquei uma seta aqui, ó, que ele está ligado diretamente ao treinamento. Então, o acompanhamento, você precisa sentar uma vez por semana com aqueles corretores que você fez o treinamento na semana anterior para acompanhar como é que está indo os seus trabalhos. Então, vamos colocar aqui, ó, bem simples esse módulo aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho só. O que eu preciso fazer uma vez por semana? Eu não, né? Vocês, vamos dizer o seguinte. Você precisa verificar como está o entendimento do mercado. Às vezes,
você passa para o corretor, futuro corretor, algumas informações de como funciona o mercado, e na grande maioria, eles vão falar que entenderam, mas não entenderam 100%. E no decorrer da semana, esses caras vão ter algumas dúvidas. Então é importante que você pare uma vez por semana para esses corretores que são novos e você procure entender como que está o entendimento dele sobre o mercado imobiliário. O segundo passo aqui é você também fazer um acompanhamento de como que ele está usando a experiência que ele carrega na prospecção de clientes. Como o mercado imobiliário ele é um pouco particular em algumas coisas, é interessante que você entenda o que esse corretor fez na semana anterior na prospecção de cliente. Possivelmente, pode ser que você tenha dado uma meta de trazer 3 clientes potenciais e ele não conseguiu, tenha trazido nenhum. E aí é o momento que você vai entender o que ele fez, como que ele gerou a abordagem, para que você possa fazer as correções necessárias para a semana número 2. Então é importante que você também tenha esse processo de acompanhamento. E por último, você precisa também acompanhar o andamento das metas, entender como está sendo executados os trabalhos para garantir que ele consiga atingir os seus pequenos resultados, que são aquelas pequenas prospecções. E neste caso específico, é neste momento que você vai fazer a aplicação de um feedback, ou seja, é onde você vai aplicar a orientação de como que ele precisa corrigir alguns trabalhos que ele venham sendo executados para que ele possa gerar maiores e melhores resultados. O processo também de acompanhamento é muito interessante e também muito imprescindível. Por quê? Porque ele faz parte do processo também de retenção de pessoas. Grande parte de corretores que desistem nos primeiros 30 dias é causado devido à falta de um treinamento, falta de orientação e falta de acompanhamento. Não adianta você gerar aqui todo um processo perfeito de atração, todo um processo perfeito de conversão, também um processo de treinamento, e depois você não fazer o acompanhamento mais próximo com seus novatos corretores. Esse é um processo de gestão de trabalho e de gestão de pessoas, tão importante quanto os outros anteriores. E eu vou te garantir o seguinte, muitos gestores, eles perdem corretores porque não fazem o acompanhamento semanal com os corretores novatos. Então, se você quiser montar um processo de contratação e em menos de 30 dias conseguir ter 100 corretores na sua equipe cadastrados e trabalhando, você precisa aplicar todos esses 4 processos de contratação, que é a atração, conversão, treinamento e também acompanhamento. E para você, gestor, que quer ir um pouco mais além, eu tenho aqui um curso chamado Método Gestor 360. Aqui nesse curso eu tenho diversas aulas focadas no dia a dia do gestor. Então, o que você vai ter caso você venha participar do Método Gestor 360? Você vai ter todas as aulas deste desafio que você acabou de assistir, e elas vão estar separadas por módulos e também você terá acesso a todos os scripts de abordagem e scripts para você gerar processos de dinâmica também. Além disso, você vai ter acesso aqui à tríade do gestor. O que é a tríade do gestor? São 3 livros que eu escrevi focados no processo de gestão. Um deles é chamado Como Definir Metas e Objetivos para as Suas Equipes de Vendas, um livro sobre liderança e um livro sobre gestão do tempo. Todos esses livros são focados no dia a dia do gestor imobiliário. Além disso, você terá acesso a uma palestra que eu fiz para uma grande empresa, e essa palestra ela está dividida em 9 aulas.
Também você terá acesso a um bônus com 3 módulos. Esses módulos falam sobre drives mentais, mindset e modelagem, todos focados aí para você desenvolver a sua função de gestor. Além disso, você terá módulos sobre gestão de tarefas, gestão de produtividade, mentalidade. Uma coisa que eu estou incluindo também são alguns encontros de acompanhamento. Além de você ter acesso a todo esse curso, essas aulas, nós vamos marcar aí alguns encontros aonde eu vou conversar pessoalmente com você para te orientar e tirar algumas dúvidas e poder te auxiliar aí nesse seu processo, não só de você montar a equipe, mas também como você fazer a gestão da sua equipe. E além disso também, você terá acesso aqui, deixa eu aumentar para vocês que vocês não estão conseguindo ver, acredito, você terá acesso aqui também a materiais de apoio e também atualizações de módulos ou de aulas que eu incluí de forma totalmente vitalícia. Então, se você quiser aproveitar e dar mais um passo aí para você alavancar sua carreira como gestor, eu te espero no método Gestor 360. Eu vou deixar o link desse curso afixado aqui no primeiro comentário. E demais, eu espero que essa aula que eu dei para vocês aqui, gratuita, sobre como você criar aí um desafio, né? Desafio sem corretores em menos de 30 dias. Eu espero que o pouco que eu pude te passar, espero que realmente possa te ajudar nesse todo esse processo que você tem aí para estruturar e montar as suas equipes de vendas. Agradeço a sua companhia e não esquece, se puder, compartilhar esse vídeo com outros gestores que precisam ver esse conteúdo. Se puder curtir e compartilhar, agradecemos aqui. No mais, até breve e até as próximas aulas.